bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e um vídeo muito especial, o último vídeo desse ano, compartilhando com vocês qual foram as minhas leituras de 2024. Eu li muitos livros de assuntos diferentes, de histórias que eu gostei demais, alguns que entraram para os meus preferidos, então estou muito animada para compartilhar com vocês. Vamos começar pelo primeiro livro. Começando as leituras desse ano, esse livro aqui que me fez chorar, que me fez repensar muita coisa, que me ensinou demais, que é Manso e Humilde, do Dan Ortlund. Esse livro aqui, que tem vários post-its, muitas partes marcadas, porque o quanto que eu aprendi, o quanto que eu parei assim para refletir com esse livro, não tem como, entrou nos meus top preferidos. Basicamente, a cada capítulo, o autor vai, vamos dizer, abordando um aspecto do coração de Jesus. Como diz aqui o título, né, baseado num versículo da Bíblia, falando sobre como Jesus é manso, humilde, também falando sobre outros aspectos de Jesus e como quem Jesus é se reflete na nossa vida, em como a gente enxerga nós mesmos, como a gente enxerga Jesus, como a gente enxerga o mundo ao nosso redor. Então, é aquele livro para abrir a sua mente, para você aprender. Também me emocionei muitas vezes, porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente lê o que está lá escrito. Mas quando a gente para fazer uma análise mais profunda do que aquilo realmente significa, de como aquilo se aplica na nossa história, é muito emocionante. Então é um livro bom demais, tanto para você que recém conheceu Jesus e quer saber mais, você que é cristão há muito tempo, mas quer se aprofundar nesse assunto, tem que conhecer mais quem Jesus é, o que a Bíblia revela sobre Jesus. Esse livro aqui é um tesouro que eu recomendo demais. Os próximos dois livros são uma duologia, essa história aqui que a Gabriela Costa escreveu, que é a história da Caledrina Seffer, Caledrina Seffer e a Fonte Perdida, e Caledrina Seffer e o Arauto Sujo. Primeiramente, eu tenho que mostrar esses livros para vocês, porque é um livro muito lindo, cheio de detalhes. A capa tem referência da história, olha aqui as letras, né, brilhantes. A letra do livro inteiro é azul, então é uma diagramação muito linda, tem várias ilustrações também, assim, o primeiro livro, né, assim como o segundo também. E explicando um pouco sobre essa história, que eu não posso falar tanto para não dar spoiler, porque é daqueles livros que nas primeiras páginas já tem revelações bombásticas assim sobre o universo, sobre o propósito da personagem. Mas enfim, Caledrina Seffer, ela é a filha, ela é a herdeira do líder do clã da Bandeira Preta, porque nesse universo, nesse reino que eles vivem, é dividido em diferentes clãs, em diferentes ocupações, que cada clã é responsável por algo. Pela tecnologia, pelas armas, pela culinária, enfim, e todos eles servem a vários irmãos que são adorados pelo povo, os monarcas, assim. Então, ela é herdeira do clã das armas, do clã militar, né? E o propósito dela é dar orgulho pro pai dela, mostrar que ela merece essa posição. Porém, ela que sempre viveu pro seu reino, que queria defender, que queria batalhar contra os estrangeiros, contra os invasores, né, que vinham pro reino das terras de fora, que, segundo o que contavam lá naquele reino, eram terras desoladas, um lugar perigoso. Ela acaba descobrindo algo muito grande, um segredo muito grande por trás do mundo que ela vive, da verdadeira identidade dela, de quem ela é, de quem realmente é a família dela, da onde ela veio, do porquê que ela está naquele lugar. E ela parte numa jornada para descobrir isso, uma jornada para encontrar essa fonte perdida que vai dar para ela muitas respostas às perguntas que ela tem. Então, é um livro cheio de ação, porque a Caledrina, ela é uma lutadora, ela sabe lutar, ela é muito esperta também ela é muito orgulhosa. Então o orgulho dela vai sendo quebrado em muitas coisas que acontecem, ela vai descobrindo coisas diferentes, encontrando personagens que ela aprende a confiar ao longo dessa jornada. É um livro muito bom, com muitos plot twists, com muitas referências muito boas. Então, se você gosta de livros grandes, com uma história densa,
com um desenvolvimento muito bom da personagem, que começa o primeiro livro como uma pessoa e depois de tudo que ela passa, ela é uma pessoa completamente diferente no segundo livro. Vocês vão gostar muito dessa história, assim. Se você gosta de distopia, se você gosta de fantasia, esse livro tem tudo, assim. Muito bom, muito bem escrito mesmo. Eu nunca tinha lido nada dessa autora, eu só seguia ela no Instagram, mas me surpreendeu. Os livros dela são muito bons. Já o próximo livro, com uma temática bem diferente dos anteriores, é Como um Dia Sem Fim, da Tatiele Catlurin. Esse livro lindo aqui, que veio cheio de brindes, marca-texto, polaroid. Cada livro dela, aliás, tem uma playlist no Spotify, então é muito bom, combina muito com a história. E os livros da Tati, ela chama eles de dorama cristão. Por quê? Porque são livros que trazem elementos da cultura coreana, elementos de história que a gente vê muito nos doramas, e também, no fundo, ou na vida dos personagens, uma lição, um ensinamento cristão. E eu li vários livros dela, na verdade eu li todos os que ela lançou até hoje, e são livros muito bons. O meu preferido é o do Horizonte. O Horizonte mora em um dia cinzento. Eu acho que é assim. O título do livro é parecido. E, sendo bem honesta, esse aqui é o que eu menos gostei dela. Porque eu acho que por ser um livro pequeno, eu achei a história um pouco corrida demais, sabe? É uma história legal, uma história engraçada da Dominique, essa personagem aqui, que conhece esse moço aqui durante um tempo muito conturbado e difícil da sua vida, que ela tá se mudando para outro estado, começando um novo trabalho. E ele aqui, o Kim Jae-won, ajuda muito ela nessa trajetória. Eles vão descobrindo muitas coisas sobre a vida um do outro, muitas coincidências, coisas que eles têm em comum, né? Então é um romance, uma história bem fofa, leve de ler. Mas, como eu disse, é um livro bom, sim, mas eu achei que os outros livros dela foram muito mais bem desenvolvidos, vamos dizer, dos personagens, né, de todo o pano de fundo, mas mesmo assim, valeu a pena ler esse livro. Também tem meio que uma temática natalina, então é muito legal para ler nessa época do ano também. Voltando às minhas origens, ao livro que me fez uma verdadeira leitora e que me fez entrar nesse mundo da leitura e nunca mais sair, As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Essa edição aqui é um tesouro pra mim, porque eu queria muito esse livro. Eu pedi para meus pais, eu quero As Crônicas de Nárnia, eu quero aquela edição que tem um leão na capa, assim. E um dia eles me deram de presente, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Então eu tenho esse livro há muito tempo, eu guardo ele com muito carinho também. E eu não li todas as Crônicas de Nárnia, mas eu li em especial A Cadeira de Prata, que é a minha preferida. Assim, eu acho que os personagens, principalmente o Brejeiro, que é meu personagem preferido, acho que tirando Aslan, das Crônicas de Nárnia, acho que o Brejeiro é meu personagem preferido, tanto pela personalidade dele, pelo papel que ele tem lá no finalzinho do livro, durante toda a trajetória deles, né? Pra, enfim, libertar aquele príncipe que foi sequestrado, pra cumprir toda essa missão que os dois amigos precisam cumprir. Eu acho que é o livro mais bem escrito das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Então, eu li também. Tem umas ilustrações muito, muito lindas nesse livro também. E que sempre vale a pena voltar a reler as Crônicas de Nárnia. Então, uma das minhas leituras desse ano foi a releitura da Cadeira de Prata. O próximo livro é aquele para você ler e repensar muita coisa na sua vida e aprender e ficar pensando a semana inteira naquilo que você leu, que é Divinamente, do Dr. Jonatas Leônio. Inclusive, eu comprei esse livro para dar de presente para minha mãe. Eu li esse livro antes dela porque eu tava muito ansiosa para ler também e fiquei falando tanto bem desse livro que ela tá lendo já. Então, é um livro que eu indico para todo mundo ler. Ele é sobre aprendendo a pensar e a sentir como Cristo, ou seja, o Jonatas, ele é um neurocientista, que ele até tem um podcast, né, no Jesuscope, que ele fala sobre essa relação entre espiritualidade e saúde mental, sobre como Jesus se importa com os nossos sentimentos, como Jesus se importa com a nossa mente. Então, nesse livro, ele fala muita coisa, explica muita coisa, tanto do ponto de vista teológico, ponto de vista científico. É um livro completo, é muito bom.
Ele fala sobre o que é saúde mental, dá uma explicação sobre alguns transtornos, fala sobre alguns tabus que ainda existem e como eles nos prejudicam, né? E fala sobre como cuidar da nossa mente, como a gente é um ser integral e como cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa mente, como convidar Jesus para fazer parte dessa jornada de cuidar do nosso psicológico. Então é um livro muito bom, recomendo muito, muito para vocês lerem. Também um dos top melhores livros desse ano, divinamente, é muito bom. Seguindo com a obra, o legendário, o Silmarillion de Tolkien. Esse livro aqui, fiquei muito feliz porque eu consegui ler o Silmarillion esse ano. Eu já tenho faz muito tempo por essa obra, mas algumas vezes eu já comecei a ler e não me prendeu e não consegui, e achei muito complicado. Eu sempre desistia, mas esse ano eu pensei, não, eu acho que agora eu tô pronta para ler o Silmarillion. E eu comecei a ler e valeu muito a pena a espera, porque é um livro muito bem escrito. Ele fala desde os primórdios da Terra-média, vai contando as histórias de como as civilizações dos elfos se desenvolveram, conta sobre guerras entre famílias, sobre histórias de personagens diferentes da Terra-média, das primeiras eras que moldaram, né, tudo que aconteceu nos milênios seguintes. Realmente é a obra da vida do Tolkien, é muito bem escrito, com personagens complexos. É muito bom, assim, essa leitura. Você lê, você quer ler o próximo capítulo para descobrir o que aconteceu e o que tal personagem tem relacionado à história de outro personagem. Confesso que eu não entendi tudo, né, bem certinho. Às vezes eu me confundia nos nomes, nos lugares, né, porque como o Tolkien criou... Cadê o mapa? Tudo isso aqui com lugares diferentes, civilizações diferentes, línguas próprias que ele criou. Então é uma obra realmente bem complexa, mas que vale a pena ler, me diverti bastante com essa leitura e pretendo também no futuro talvez ler uma segunda, uma terceira vez para entender ainda mais sobre o legendário e a história da Terra-média. Agora, um livro que me ensinou muito, que fez eu admirar muitas mulheres que eu nem sabia que existiam antes dessa leitura, foi Reformadoras, que é sobre mulheres que influenciaram a reforma e ajudaram a mudar a igreja e o mundo, da Ruth Salviano e da Jaqueline Souza. Até eu já tô com outro livro dessa autora ali pra ler, porque essa leitura foi muito, muito boa. Também várias partes marcadas, cheio de post-it. E basicamente, a Jaqueline e a Ruth, elas são historiadoras, né? E elas falam nesse livro sobre diversas mulheres que tiveram um papel muito importante na Reforma Protestante. Algumas delas foram rainhas, foram princesas, que acolheram reformadores em seus castelos, que criaram novas leis para proteger as pessoas, que lutaram pela justiça. Algumas foram teólogas que, com muita coragem, iam contra os falsos ensinos que a maioria das pessoas acreditavam, que elas não tinham medo de falar a verdade. Mulheres muito corajosas, muito inteligentes, muito dedicadas ao seu propósito, à missão que Deus deu para elas de compartilhar o conhecimento, de compartilhar a verdade. Algumas eram esposas dos reformadores, fala sobre a esposa de Lutero, de Calvino, que também tiveram um papel muito importante. Então, realmente me inspirou muito ler sobre a história dessas mulheres, a coragem delas, o comprometimento delas. Muito, muito bom. Quero conhecer mais sobre os livros que essa autora escreve, aprender mais com essas mulheres que viveram centenas de anos atrás, mas que têm uma mensagem tão importante para passar pra gente hoje e que realmente moldaram o mundo com a sua influência para a realidade que a gente vive nos dias atuais. Então, esse livro é muito bom. Se você quer conhecer mais sobre a história da Reforma Protestante, conhecer figuras femininas que foram muito importantes nesse período também, esse livro é muito bom. Agora, falando sobre uma história, uma ficção de fantasia que vai te fazer chorar, rir, sonhar junto com os personagens nesse universo tão complexo de Se Eu Pudesse Contar as Estrelas, da Becca Mackenzie, que conta sobre a história da Alison, uma menina que um dia desperta se afogando em uma lagoa, é salva por um grupo de pessoas
E nesse novo mundo que ela tá, que é a Terra do Nunca, ela descobre que pra lá vão todas as crianças que não nasceram. Onde lá elas recebem uma segunda chance de viver, porém é um mundo cheio de perigos, cheio de criaturas mágicas, cheio de desafios, em que ela precisa passar por várias jornadas para descobrir sobre a sua identidade, sobre qual é o seu propósito, né? É algo que eu gostei muito desse livro. Eu comentei até no vlog, é como a autora soube descrever, porque nesse sistema desse mundo, assim, nesse império, né, que é tipo o governo que comanda esse mundo, que cuida das crianças perdidas, elas vão passando por diversas vilas. Então, a cada 2 anos elas trocam de vila, vão aprendendo uma profissão diferente que elas escolhem, enfim, até elas se tornarem adultas, né? E algo que a autora descreve muito bem é os ambientes. Ela passa, a Alison, por lugares de muito calor, como o deserto, passa um período de tempo nas montanhas frias, e a autora sabe falar tão bem, descrevendo os lugares, as casas, colocando tantos detalhes que você se sente naquele lugar, que você se sente junto com a personagem. Então, a Beca, ela sabe escrever muito bem. Eu não queria parar de ler, sempre queria passar para o próximo capítulo. E a história da Alison também é muito emocionante, porque ela é uma humana igual nós. Então ela tem as suas características, ela tem as suas qualidades, mostra os seus defeitos. Ela comete muitos erros que ela tem que lidar com as consequências disso. Mas nessa jornada ela vai aprendendo a confiar nos amigos que ela faz pelo caminho, que são muito importantes, que se tornam a família verdadeira dela naquele lugar tão perigoso de se viver, com tantos desafios para provar o seu lugar, o seu valor naquele mundo. Conta a história dela desde os 6 anos de idade, que é quando ela desperta, né, até os 20 e poucos anos, em que no final do livro tanta coisa acontece, é tanta revelação, é tanta loucura assim, que você fica, uau, eu quero dar continuação, que vai sair esse ano. Aliás, por favor, Thomas Nelson, publique logo a segunda parte. É um livro muito bem escrito, com a história de uma personagem muito real, que ensina muitas lições, então leia esse livro, é um dos melhores que eu já li, recomendo demais. Esse ano eu li só livro bom, então fica de indicação aqui. No âmbito de história, de fantasia, né, o meu preferido desse ano. Agora, mais uma história para pessoas ansiosas que se preocupam demais com o seu futuro e sobre o que vão fazer na sua vida, sobre as suas escolhas, que é As Estrelas Sempre Brilham Acima das Nuvens Escuras, da Patty Muller. Essa ficção aqui muito fofa, que fala sobre a história da Vicky, que tem toda a sua vida, o seu futuro planejadinho, mas também uma menina que carrega muita culpa, muito remorso sobre coisas que aconteceram no passado. Ela vai levando essa vida até que ela ganha de presente um guarda-chuva e descobre que esse guarda-chuva vai levar ela numa jornada de autodescoberta, pois ela vai indo pro passado e pro futuro dela, vendo diversas possibilidades do que vai acontecer no futuro, revivendo memórias difíceis do passado. Então ela passa por toda uma jornada para descobrir o seu propósito, para repensar várias coisas na vida dela. Também é uma ficção cristã e fala muito sobre confiar em Deus, sobre deixar de lado a culpa, sobre aprender a se perdoar pelos erros que a gente comete. É muito comfort, assim, que dá um quentinho no coração no final dessa história. É um livro muito leve, uma história muito bonita, que assim, você senta numa tarde, você lê, mas que deixa uma lição muito importante. Eu gostei muito, achei muito fofa a capa também, vale a pena essa leitura. Inclusive, se você tem um filho, um amigo, uma amiga, enfim, alguém que você quer incentivar a leitura e que você quer presentear um livro mais fácil de ler, uma leitura mais fluida, mais dinâmica, assim, eu recomendo demais esse livro aqui, é um ótimo presente. E uma leitura para desafiar, para abrir os nossos olhos. Vimos e ouvimos do Israel Subirá, também é uma leitura muito boa, fala sobre a incumbência, né? O propósito que nós cristãos recebemos de pregar o evangelho, de compartilhar aquilo que nós vimos e ouvimos sobre Jesus, sobre o reino de Deus.
E o que eu achei muito interessante desse livro, eu já tinha lido outro livro de evangelismo muito bom também, que é Eles Precisam Saber, do Luca Martini. Também é uma leitura muito boa que eu fiz ano passado, eu acho. Mas algo muito interessante que o Issa fez nesse livro é que ele começa falando sobre os primórdios da igreja. Então ele fala sobre os discípulos, o que os discípulos viram e ouviram. Por que os discípulos, porque os primeiros cristãos, eles literalmente perderam as suas vidas por meio da perseguição, por meio da morte, da proibição de pregar o evangelho, mas eles tiveram essa coragem, essa certeza do que eles acreditavam para ir lá, agir com coragem e continuar, né, essa missão. Então, o que era isso que eles acreditavam? O que eles viram, ouviram de Jesus para ter essa coragem, para escolher essa vida? E depois fala sobre a igreja em diversos períodos, desde a Reforma Protestante até como a igreja chegou aqui no Brasil. Fala sobre os erros, os acertos da igreja e como Deus tem agido em cada época, cada fase, né? Até chegar nos dias de hoje, até chegar na gente. E qual que é o nosso propósito? Como que a gente vai passar à frente essa mensagem que a gente recebeu, que tem viajado milênios até chegar até nós? Algo muito interessante que ele falou, né? Por quantas pessoas o evangelho passou, quantas pessoas pregaram ao seu vizinho, à sua família, ou um pai passou essa verdade para o seu filho, até chegar até nós. Então pensar, uau, foram muitas pessoas. E a gente também tem essa missão de compartilhar, né, essa verdade do evangelho, a verdade de Jesus. Então, além de dar esse panorama histórico, outra parte que eu achei muito boa, assim, ele fala sobre as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo. Então, é literalmente páginas de uma tabela sobre tudo o que aconteceu. Ele fala também sobre como que nós podemos confiar na Bíblia, como saber que realmente o que está escrito na Bíblia é verdadeiro. Dá uma explicação muito boa também. E no final ele fala sobre algo mais prático, sobre como você pode, a partir do dia de hoje, a partir de quem você é, dos recursos que você tem, compartilhar o Evangelho. Então é um livro muito bom, que realmente desafia a gente a viver um estilo de vida diferente e que também fala o passo a passo, como a gente pode aprender, como a gente pode sair da nossa zona de conforto para cumprir a grande comissão, essa missão tão importante que Jesus deu para a gente. Então, último livro do ano, muito bom. Agora falando sobre um estilo de leitura diferente que eu li durante esse ano, né, durante diferentes meses, então eu decidi no final falar especificamente sobre os mangás que eu li durante 2024. Eu nunca tinha lido um mangá antes, mas esse ano eu voltei a ver anime, eu voltei a ver My Hero Academy, que eu tinha parado, né, alguns anos atrás. Fiquei em dia nos episódios, né, acompanhando a 7ª temporada, enfim, e decidi comprar a primeira edição para ver como é que era o mangá, e eu gostei muito. Olha só, essa é a primeira edição. Também aprendi como que lia o mangá, né, que é diferente dos livros tradicionais daqui, que você começa da direita para a esquerda e também a leitura da direita para a esquerda, então achei muito legal. Também o estilo de desenho é muito bonito também desse mangaka. Olha só. E é muito legal você ler o comecinho da história, porque foi o que? 2017 que eu vi a primeira temporada, eu acho. Então dá aquele flashback, aquela nostalgia, sabe? Então essa aqui é a edição número 1. Eu também comprei a edição número 2, que é bem maior que o número 1. Também. E eu comprei depois a 35. Por que do nada 35? Porque a 35 conta alguns eventos de uns episódios que eu gostei muito no anime, então eu decidi comprar o mangá, que tem muitas cenas épicas da batalha final. Então, como vocês podem ver, também o estilo de desenho continua o mesmo, até um pouco melhor. Tem alguns momentos de uns personagens que eu gosto muito, assim, muito bem desenvolvido. A história, né, eu gosto bastante dos personagens, enfim. Também toda essa parte da guerra final foi muito bem escrita. E vamos esperar ano que vem pra ver o que vai acontecer, porque vai ser a temporada final, né?
Mas eu já sei o final da história porque a última edição do mangá já saiu, já tomei spoiler. Enfim, voltando ao assunto dos mangás, também eu ganhei de presente esse ano a edição 16 de One Piece. Porque eu comecei a ver One Piece esse ano, já tô no arco de Skypiea. E essa edição aqui é do arco de Drum Island, que conta a história do Chopper. Então, muito legal também o estilo do Oda, né? Dá pra ver que é bem diferente do estilo do... eu não sei o nome dele de cor. Do Kohei... do Horikoshi, que é o mangaka de My Hero Academy. É bem diferente o estilo do Oda, mas também é muito fofinho aqui, ó. O Luffy, o Chopper, os personagens. Também é uma parte da história que eu gostei bastante. Tem desenvolvimento dos personagens diferentes, né, através desse arco. Muito fofinho aqui o Chopper. Enfim, esses foram os 4 mangás também que eu li durante esse ano. E também foram leituras muito boas, um estilo diferente de leitura, né, que eu curti bastante conhecer. Falando agora sobre as leituras bíblicas durante esse ano, algo que eu quero mudar em 2025, eu quero ser mais constante na leitura bíblica, porque muitas vezes eu procrastinei, deixando pra depois, e acabei não lendo a Bíblia. Quando eu tinha uma rotina mais fixa, assim, era mais fácil, porque daí, acorda, tem um horário que você vai ler a Bíblia, o horário que vai pra escola, né, enfim. Mas principalmente nos finais de semana, eu procrastinava muito pra fazer algo que faz muito bem pra mim. Então, algo que eu quero melhorar no ano que vem. Mas as leituras bíblicas desse ano foram focadas bem no Novo Testamento. Então, eu li o Evangelho, né? Eu li o Evangelho de Lucas durante não lembro bem certinho o mês que eu li, mas durante um mês ali. Também eu li todo o Novo Testamento, então as cartas, né? Eu li bem pouquinho cada dia pra realmente parar, pra meditar, pra aprender, sabe? E foi muito bom, então mesmo tantas vezes sendo inconstante, eu já consegui aprender tanto, sabe? Quanto mais esse ano que vem eu focar, com certeza eu vou aprender muito mais. E algo que eu tô pensando para ano que vem é ler a Bíblia do começo ao fim. Agora, dezembro, eu tô lendo Gênesis, então eu tô na metade, mais ou menos, de Gênesis. E tô pensando em me organizar para ler a Bíblia toda em 2025, a partir de Gênesis até Apocalipse, né? Mas vou compartilhando com vocês como vai sendo essa minha organização para o ano que vem. Mas, enfim, também as leituras bíblicas foram muito boas, aprendi muitas coisas. Eu gosto muito de ler as cartas de João, as cartas de Paulo, assim. É muito, muito bom, uma leitura muito boa, aprendo demais. E salta aos meus olhos coisas diferentes cada vez que eu leio de novo o mesmo livro, né? Por isso que a Bíblia é um livro que você lê tantas vezes e está sempre aprendendo algo novo, um nuance novo do que o pregador falou, enfim, muito bom. Então essas foram minhas leituras bíblicas de 2024. Essas foram minhas leituras no geral de 2024, um livro que eu li muitos livros, vamos dizer, teóricos, que eu aprendi muitas coisas novas, também histórias que me emocionaram muito, que me fizeram lembrar o porquê que é tão bom ler. Então eu tô muito feliz, muito contente com as leituras que eu fiz durante o ano de 2024. Espero que também para você tenha sido um bom ano de leituras. Escreve aqui nos comentários qual foi o seu livro preferido desse ano pra gente conversar e para eu também pegar algumas indicações de leituras para 2025. Espero que tenham gostado. Eu desejo um ótimo ano novo para todos vocês. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. E espero contar com a presença de vocês também para 2025 e todos os conteúdos que eu vou trazer aqui para o canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!